Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O mundo do futebol brasileiro acordou hoje com uma notícia que já está fazendo barulho nos corredores dos clubes e nas redes sociais. O SGOND decidiu devolver 3 pontos ao Corinthians, gerando uma verdadeira tempestade de opiniões entre torcedores, jornalistas e analistas. A decisão, que ainda deve render recursos e debates acalorados, mexe diretamente com a tabela do Brasileirão e coloca o time paulista em uma posição mais confortável na briga por classificação e possivelmente por títulos. Desde cedo, fãs de futebol começaram a questionar se essa reviravolta poderia ter sido evitada ou se, de fato, trata-se de um acerto histórico da justiça esportiva. Por outro lado, rivais do Timão não escondem a insatisfação e a repercussão nas redes sociais não para de crescer, com milhares de comentários que variam entre indignação, ironia e até torcida contra. A sensação de que o Brasileirão poderia estar entrando em uma fase ainda mais polêmica é real. E muitos já começam a especular como isso afetará as próximas rodadas e, principalmente, a mentalidade dos jogadores. Cada lance, cada resultado, agora será revisto com mais atenção. E o Corinthians se vê sob os holofotes de forma inesperada, com o mercado e a imprensa atentos a cada passo do clube. O impacto da decisão do STJD não se restringe apenas à tabela, mas também aos bastidores do futebol brasileiro, onde os clubes rivais já iniciaram uma série de análises sobre possíveis recursos ou contestações. É claro que, para o torcedor corintiano, essa devolução de pontos representa um alívio imediato, quase como se uma pressão de meses tivesse sido retirada de repente. Mas a controvérsia vai muito além do simples sentimento de justiça ou injustiça esportiva. Existem interpretações sobre regras, regulamentos e precedentes que podem criar uma onda de novas disputas jurídicas no campeonato. Advogados especializados em direito esportivo já começaram a ser consultados, e há quem aposte que a decisão poderia servir de base para futuras contestações em outras partidas. Além disso, o timing da notícia, a poucos jogos do fim do campeonato, adiciona uma pitada de tensão que alimenta a narrativa de que o Brasileirão 2025 pode ser lembrado tanto por seus jogos quanto pelas polêmicas extracampo. Enquanto isso, nas redes sociais, memes e análises técnicas se misturam e o debate sobre mérito, sorte e regulamentação promete não ter fim tão cedo, deixando todos os fãs de futebol atentos a cada movimentação do Corinthians. Nos bastidores do clube, a devolução dos pontos provocou um verdadeiro frenesi. Fontes próximas à diretoria afirmam que reuniões emergenciais foram convocadas para lidar com a repercussão e traçar estratégias de comunicação. A ideia é controlar o clima interno, mas também aproveitar a oportunidade para reforçar a imagem de um clube que, mesmo em meio a polêmicas, mantém a confiança da torcida e a competitividade dentro de campo. Treinadores e jogadores, por sua vez, se encontram em uma situação curiosa. De um lado, a alegria por ver a pontuação ajustada. Do outro, a responsabilidade de corresponder em campo, sabendo que qualquer deslize pode ser amplificado pelo barulho externo.
Jornalistas esportivos, sempre atentos a qualquer detalhe, já começaram a especular sobre possíveis repercussões em futuras contratações, negociações e até estratégias de jogo, aumentando a sensação de que essa decisão não é apenas um ponto na tabela, mas um verdadeiro divisor de águas no campeonato. Enquanto isso, torcedores comentam fervorosamente nas redes, criando uma atmosfera de expectativa e tensão que parece nunca diminuir. A repercussão da notícia também alcança os comentaristas esportivos, que se dividem entre análise técnica, opinião pessoal e puro entretenimento. Alguns defendem que a decisão é justa e necessária, uma correção de um erro passado. Outros argumentam que abre precedentes perigosos, que poderiam gerar insegurança e questionamentos sobre cada resultado do Brasileirão. O efeito disso é imediato. Programas de TV, podcasts e canais no YouTube já começaram a discutir a polêmica, com debates que misturam emoção, análise de regras e, claro, pitadas de provocação entre torcidas rivais. Essa mistura de fatores transforma a notícia em algo maior do que apenas uma alteração de pontos, criando um verdadeiro fenômeno midiático que coloca o Corinthians no centro de todas as atenções. E se por um lado há quem comemore, por outro, a narrativa de injustiça ou favorecimento se espalha, alimentando o clima de rivalidade que já é marca registrada do futebol brasileiro e tornando cada rodada subsequente um espetáculo dentro e fora do campo. Dentro da própria arena, a expectativa é palpável. Jogadores se preparam para os próximos jogos com a sensação de que a decisão do STJD trouxe não apenas pontos, mas também uma responsabilidade redobrada. A pressão sobre o elenco aumenta, pois cada partida agora carrega o peso adicional da polêmica, e qualquer resultado negativo pode ser interpretado como falha diante de uma torcida que já celebra a vitória administrativa. Técnicos de times rivais, por sua vez, não escondem o desconforto, analisando taticamente como enfrentar um Corinthians com pontos devolvidos. Mas também atentos à pressão emocional que pode surgir do lado paulista. O efeito psicológico, portanto, é duplo. Motivação extra para alguns e tensão elevada para outros. A situação cria um cenário perfeito para narrativas dramáticas que se desenrolam a cada rodada e que farão parte do debate sobre este Brasileirão por muito tempo. Especialmente quando se analisar o impacto de decisões judiciais sobre o futebol em campo e fora dele, algo que poucos campeonatos conseguem ter em tal intensidade. Analistas financeiros e esportivos também entram na dança, pois a devolução de pontos pode afetar patrocínios, contratos e até negociações futuras. O Corinthians, ao ganhar esses 3 pontos, aumenta seu apelo de mercado. Mas também se vê em uma situação delicada de ter que justificar desempenho e resultados em meio a tantas opiniões conflitantes. Essa dinâmica entre justiça esportiva, mídia e torcedores cria um ambiente fértil para especulações e rumores de bastidores, com jornalistas investigativos tentando descobrir se há mais decisões semelhantes a caminho ou se essa foi uma exceção isolada. Cada declaração, cada entrevista passa a ser minuciosamente analisada, criando um clima de suspense que só aumenta o interesse pelo campeonato. E enquanto o Brasileirão segue seu curso, a notícia do STJD se mantém como assunto quente, dividindo opiniões e colocando todos os envolvidos em alerta, com a certeza de que as próximas semanas prometem ser tão intensas fora do campo quanto dentro dele. A polêmica também se espalha pelas redes sociais de maneira vertiginosa.
Torcedores criam memes, discutem teorias sobre a decisão e provocam rivais com uma criatividade que só o futebol brasileiro consegue gerar. Cada postagem é acompanhada por milhares de interações. E o assunto domina tendências e timelines, provando que a repercussão de uma decisão judicial pode superar qualquer resultado de campo em termos de engajamento e debate público. A tensão aumenta, e a narrativa de que o Corinthians estaria favorecido ou sofrendo injustiça se mistura com a emoção de ver o clube recuperando pontos que poderiam ser decisivos no campeonato. Essa combinação de justiça, polêmica e expectativa cria o cenário perfeito para histórias e rumores que se estenderão por semanas e mantém o público grudado em cada notícia relacionada ao clube. A movimentação é tão intensa que até mesmo os menos interessados no futebol não conseguem ignorar o impacto. E o barulho gerado promete ecoar até as rodadas finais do Brasileirão, transformando essa decisão em um verdadeiro marco de debates e especulações. Com a devolução dos pontos, o clima nos clubes rivais do Corinthians começou a ficar cada vez mais tenso. Fontes internas apontam que algumas diretorias já discutem estratégias para contestar a decisão do STJD, ou ao menos criar narrativas que diminuam o impacto positivo para o timão. Esse tipo de movimentação gera um efeito cascata, porque cada resultado subsequente passa a ser interpretado sob a ótica da polêmica. Uma vitória do Corinthians é celebrada com suspeitas de justiça tardia, enquanto qualquer tropeço é amplificado como prova de que o time não deveria estar naquela posição. A imprensa esportiva entra nesse cenário como amplificadora, analisando cada detalhe com lupa e criando expectativas sobre possíveis reviravoltas judiciais em outras partidas. Para o torcedor, a sensação é de que o campeonato deixou de ser decidido apenas dentro de campo e que cada lance pode ter repercussão legal ou administrativa. Esse tipo de situação alimenta teorias de bastidores e provoca discussões acaloradas nas redes sociais, fóruns e grupos de torcedores, transformando o Brasileirão em um terreno fértil para rumores que podem durar semanas ou até meses. Enquanto os clubes tentam se adaptar a um novo cenário onde pontos podem ser devolvidos ou contestados. Enquanto isso, o Corinthians vive um momento de expectativa quase palpável dentro do próprio elenco. Jogadores relatam que, apesar da alegria por terem recebido os pontos, a responsabilidade aumentou de maneira significativa. Cada jogo agora é visto sob uma lente crítica. Vencer não é mais suficiente. É preciso convencer torcedores, imprensa e rivais de que a pontuação conquistada é legítima e que o desempenho dentro de campo corresponde à decisão administrativa. O treinador, pressionado por essa narrativa, busca equilibrar o time mentalmente, enquanto a diretoria tenta aproveitar a repercussão positiva junto a patrocinadores e parceiros comerciais. Nos bastidores, há também uma movimentação estratégica, como se cada entrevista e cada postagem nas redes sociais fosse planejada para reforçar a imagem de um clube transparente, competitivo e resiliente, capaz de lidar com polêmicas de grande impacto. A combinação de pressão externa e expectativa interna cria um ambiente eletrizante, onde cada vitória é celebrada com emoção redobrada, mas cada empate ou derrota se transforma em combustível para teorias de conspiração, especulações e debates sobre justiça esportiva. A decisão do STJD, claro, não passa despercebida pelos comentaristas e analistas do futebol.
Muitos aproveitam a repercussão para especular sobre precedentes legais, afirmando que a devolução de pontos pode abrir um precedente para outros clubes recorrerem em situações semelhantes. Essa discussão se transforma em um ciclo interminável de análises técnicas e opiniões passionais, onde o mérito esportivo e o direito administrativo se misturam em debates que ocupam programas de TV, podcasts e canais do YouTube. Torcedores, por sua vez, participam ativamente desse debate, compartilhando vídeos, memes e argumentos que reforçam suas posições, seja de apoio ao Corinthians, seja de contestação à decisão. A narrativa que se cria é intensa e multifacetada. O Brasileirão 2025 não é apenas um campeonato de pontos e gols, mas um verdadeiro espetáculo de rumores, intrigas e polêmicas jurídicas, com o Timão no epicentro de tudo. Cada declaração de jogador, dirigente ou juiz agora é interpretada como pista de um possível próximo capítulo da história, tornando a competição ainda mais imprevisível e envolvente para quem acompanha de perto. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos clubes adversários, a decisão provocou inquietação imediata. Executivos discutem possíveis impactos na classificação final, na disputa por vaga em torneios internacionais e até na definição de campeões. Há quem argumente que a devolução dos pontos altera o equilíbrio competitivo, exigindo ajustes táticos e psicológicos para enfrentar o Corinthians de forma justa, sem ser pego de surpresa pelo impacto administrativo da decisão. Jogadores rivais também sentem essa pressão, percebendo que cada erro pode ser amplificado e comparado à polêmica recente, aumentando a tensão dentro de campo. Essa situação cria um cenário onde o Brasileirão se transforma em um campeonato de nervos, onde estratégias fora das quatro linhas ganham tanto peso quanto os lances dentro dela. A consequência disso é um efeito multiplicador de especulações e rumores. Treinadores são analisados, diretores são questionados e torcedores debatem sobre justiça, favorecimento e mérito. Enquanto cada rodada se aproxima carregada de expectativas e curiosidade. Enquanto a polêmica se alastra, o mercado de transferências e negociações de patrocinadores também sente o efeito indireto. Clubes e agentes começam a avaliar como o novo cenário impacta contratos e acordos comerciais, principalmente para times que disputam posições decisivas no Brasileirão. O Corinthians, agora beneficiado com os pontos devolvidos, passa a ter mais apelo de mercado, mas também precisa lidar com a narrativa de que parte de seu sucesso se deve a uma decisão administrativa e não exclusivamente ao desempenho em campo. Isso cria uma tensão interessante. O time se vê em um lugar estratégico, onde pode potencializar oportunidades comerciais e de marketing. Mas também deve manter consistência esportiva para não sofrer críticas ainda mais duras. Essa intersecção entre justiça, mídia e mercado transforma a polêmica em algo muito maior do que um simples ajuste na tabela e reforça a ideia de que o futebol brasileiro é, antes de tudo, um espetáculo cheio de camadas e nuances. Por fim, a repercussão nas redes sociais continua a crescer de maneira exponencial. Torcedores criam teorias, provocam rivais, compartilham análises e memes que viralizam rapidamente, transformando a decisão do STJD em um assunto que domina timelines e trending topics. Cada comentário de jogador, cada publicação de clube e cada entrevista de dirigente é interpretada com atenção redobrada, aumentando o suspense e a expectativa para as próximas rodadas.
Essa dinâmica cria uma narrativa quase cinematográfica, onde a devolução de 3 pontos se transforma em protagonista de um drama esportivo cheio de tensão, rivalidade e emoção. E, enquanto o Brasileirão segue seu curso, fica claro que essa polêmica será lembrada por muito tempo, não apenas pelos pontos recuperados, mas por ter colocado justiça, estratégia e emoção em um mesmo palco, mostrando que, no futebol brasileiro, o jogo muitas vezes vai muito além das 4 linhas. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!